Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos fazer um devocional baseado num texto escrito pelo pastor Diego Breno Fernandes Ricker. Ele é mestre e especialista em teologia, bacharel em direito, missionário, teólogo e líder do Ministério de Evangelismo e Missões da Primeira Igreja Batista de Santarém, lá no Pará. Longe, né? Longe de nós. Bom, irmãos, então, o irmão Diego Ricker escreveu um texto chamado Participando do Sofrimento de Cristo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como eu gosto sempre de deixar claro, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Diego Ricker. O que eu vou fazer? Ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando sempre que as verdades eternas estão na Bíblia. É lá onde os irmãos vão encontrar a substância, né? Aquilo que realmente embasa o que nós vamos discutir, o que nós vamos viver, enfim. As verdades eternas estão lá. Aquilo que eu entendi é só alguma coisa que eu faço para tentar edificar a vida dos irmãos e para evangelizar aqueles que não conhecem a Jesus. Mas, na verdade, as verdades eternas estão contidas na Bíblia. Tá bom, irmãos? Bom, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que tu possas nos abençoar de forma que nós possamos entender quais são as verdades que nós precisamos saber, quais são importantes neste momento para que nós possamos ser edificados. Fala a cada um individualmente para que a gente possa entender, Pai, o que tu tens preparado para nós. E perdoa-nos, Senhor. Queremos ser melhores. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico está em Isaías 53, de 1 a 12. E diz assim: Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e foi humilhado, mas não disse, uma palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha, muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou,
que ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores. Amém? Então, irmãos, nós lemos aqui Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 12. Então, é nítido, né, que está falando aqui de Jesus Cristo. E o nosso título do nosso devocional é Participando do Sofrimento de Cristo. Tiago Ricker, o irmão, escolheu o versículo 4, que diz: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, ele vai dizendo aqui que o sofrimento que a gente tem, todas as coisas que a gente passa, acabam ajudando a gente a entender uma pequena parte, uma ínfima parte do sofrimento de Cristo. Pois ele sofreu a nossa angústia. Então, quando nós sofremos, nós podemos ter certeza que Cristo sabe do que a gente está passando. Ele sofreu também. Então, o Senhor passou por uma aflição e profunda dor na cruz do Calvário. Então, ele sabe exatamente todas as nossas dores. Não é à toa, não. Entendeu? Então, o nosso sofrimento ajuda a compreender aquilo que Jesus sofreu. Então, se a gente não tomar tenência, não tiver ligado com o sofrimento que Cristo sofreu, se a gente for indiferente, a gente deixa de de reconhecer o sofrimento de Jesus e não vai entender o nosso próprio sofrimento. A gente vai achar que está sofrendo de bobeira. É importante que a gente entenda que estamos unidos, juntinhos com Jesus Cristo, na totalidade da sua vida, por causa do sofrimento e por causa da morte dele em nosso lugar. Jesus não sofreu, não morreu, não suportou todas aquelas coisas sem sentido. Ele sofreu, morreu e ressuscitou por causa nossa, porque nós precisávamos morrer, nós não merecíamos nada. Nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas Jesus foi lá, e sofreu no nosso lugar. Por isso, a gente tem que se voltar para Jesus Cristo, porque ele derramou todinha a vida dele por nós. E, gente, a gente não tem noção, né, o que é morrer na cruz. Por mais que eu tente imaginar, não consigo imaginar, assim, entender como é morrer na cruz, né? Aquele sofrimento, as mãos pregadas. Se você ficar assim, algum tempo com a mão assim, já vai te dando canseira. Imagine você pregado, né, com cravos aqui na mão, aquelas asfixias subindo, você querendo respirar e a cabeça pendendo. Tudo isso, Jesus sofreu por nós. Então, a gente tem que entender que ele tem certeza do nosso sofrimento. E isso faz com que a gente entenda que a gente tem que participar da vida de Jesus Cristo. É importante que a gente se pergunte por quais motivos a gente não quer aceitar o nosso sofrimento. Nós achamos que assim, nós somos a última bolacha do pacote, nós somos apenas o máximo e a gente não merece sofrer, né? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu vou sofrer? Mas a pergunta que não quer calar é: por que Jesus Cristo sofreu? Por que ele sofreu tanto? Se ele era uma pessoa que não tinha pecado, ele é Deus, não precisava passar por aquilo. Para que ele pagou aquele mico, aquele King Kong das pessoas humilharem, falarem mal dele, cuspirem na cara dele? Por quê? Por causa nossa. É lógico que agora Jesus, ele está na glória, ele está sentado ao lado de Deus, né? Ele é o próprio Deus e ele não sofre mais, mas ele sabe tudo que a gente passa, ele sabe todo o sofrimento que a gente tem, ele conhece. Então, agora, depois da sua ressurreição, quando Jesus voltou, que ele se mostrou para os discípulos, ele falou: coloca a mão aqui, coloca a mão no meu lado. Por quê? Porque as marcas do sofrimento dele estavam lá, para que a gente pudesse ver que Jesus Cristo sofreu.
Há mais de 10 anos, esse irmão aqui, o Thiago Ricker, ele sofre de fibromialgia. Fibromialgia é uma doença horrível. Só 3% da população brasileira sofre de fibromialgia. Então, assim, quem tem essa doença é tipo ganhar na loteria. Quase ninguém tem. Só que, assim, é uma dor generalizada por todos os músculos do corpo. A pessoa sofre. Então, o que o irmão Tiago Ricker fala? Que ele ficou pensando por que ele estava sofrendo aquilo, por que tinha que ser ele. Então, ele estava procurando na Bíblia entender por que ele estava sofrendo essa doença tão horrível, que faz com que a pessoa fique incapacitada, perca o humor, porque sofre de dor. Aí ele entendeu que a vida dele, assim como a nossa, está unida com Cristo, a partir da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando você é encorajado a seguir os tratamentos médicos ou psiquiátricos ou procurar cura na medicina moderna, então você tem que entender que o seu sofrimento também é um jeito de participar do sofrimento de Cristo em seu lugar. Você tem que ter esse entendimento. Lembrar que Jesus Cristo levou sobre ele todas, não é algumas, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e doenças. Mas isso não quer dizer que a gente não vai sofrer mais. Não. A gente, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por todas essas coisas ruins, morte, doença, né? Essas enfermidades que já vieram lá do Éden. Lá com Adão e com Eva já começou. Quando eles pecaram, trouxeram para o mundo a morte, a enfermidade, essas coisas ruins. Então, mas nós temos que entender o quê? Que nós temos Jesus Cristo. E apesar de sofrermos, nós temos um Deus que está olhando por nós e que Ele sabe o que a gente está passando. E Ele tem cuidado de nós. Então, em tempo nenhum, em lugar nenhum da Bíblia está assim, ó, você aceita Jesus e nunca mais você vai sofrer. Não existe isso, né? A gente acaba participando também do sofrimento de Cristo. Cada um com a sua cota, cada um do seu jeito, cada um do jeito que Deus permite. Que, como diz a palavra, todas as misericórdias são do Senhor. E Ele dá para quem Ele quiser. Entendeu? Bom, então, o nosso manancial termina assim. Que o nosso sofrimento nos ajuda a compreender o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Não é fácil não, né? Porque o dia mal chega para todos nós. Nenhum de nós vai escapar do dia mal. Então, que nós possamos nos lembrar que Jesus Cristo, Ele reconhece aquilo que nós sofremos, Ele sabe daquilo que necessitamos e Ele está cuidando de nós. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço ó, fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando aqui em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.